A reflexão de hoje eu trago sobre pensamento positivo. E aí eu começo a nossa reflexão com uma pergunta para ti. Será que o pensamento positivo tem a ver com autoconhecimento? E aí eu vou trazer mais algumas reflexões aqui e alguns questionamentos. Será que pensar positivo é sempre o melhor caminho? E os pensamentos negativos, eles devem ser evitados a todo custo, né? Então, muitas vezes, nós aprendemos a controlar a nossa mente, mas ignoramos o que está por trás dos pensamentos. E se ao invés de nós lutarmos contra eles, pudéssemos enxergá-los como mensagem do nosso interior? Uma transformação, ela tem o poder de trazer muito mais plenitude para a nossa vida. Mas a verdadeira transformação, ela só acontece quando nós olhamos para além da superfície e compreendemos o que cada pensamento quer nos mostrar. E quando nós olhamos para além daquilo que está no nosso racional, né, na nossa mente consciente, nas falas internas que envolvem as situações do dia a dia, se por trás dessas cortinas emocionais nós podemos perceber que tanto o positivo quanto o negativo são expressões de algo mais profundo dentro de nós, isso pode mudar a nossa relação com os nossos pensamentos. Então, o que acontece quando nós paramos de resistir e começamos a escutar o que cada pensamento tem para nos revelar? Fazer esse exercício vai nos ajudar a entender o verdadeiro sentido do pensamento positivo. Então, o pensamento positivo é sim essencial para o nosso crescimento emocional, para o nosso crescimento espiritual, energético, porque construir pensamentos limpos e adequados, né, de acordo com o nosso verdadeiro eu, com as leis divinas, é naturalmente um dos princípios fundamentais, uma vez que nossos pensamentos são realidade e eles criam resultados, né? Apesar de muitas vezes resistirmos a admitir, mas sim, nossos pensamentos criam. E os pensamentos negativos? Esses pensamentos são impuros, são mentiras sobre nós mesmos, sobre a vida, e por isso criam formas desarmoniosas, né, destrutivas, que geralmente produzem um efeito na nossa vida. É inevitável esse efeito. Mas também lembrar que não são somente os pensamentos que causam esse efeito. Lembrar que, sem que a gente perceba, junto com esses pensamentos subconscientes, nós também temos companhia de sentimentos, sensações físicas e, por consequência, reações emocionais. Em alguma situação ela se mostra. E o que geralmente a gente faz é colocar esses pensamentos e sentimentos de lado, como se eles não existissem, né? E fazer de conta que estamos no positivo, como se isso por si só mudasse a nossa vibração. Claro que em alguma medida e por algum tempo isso ajuda, claro, ajuda sim, porque a gente sai daquele lugar pesado, negativo, só que é fugaz, ele é temporário, logo se dissipa e nós voltamos ao estado de negatividade interna, sem nem ao menos percebermos conscientemente. Então, perceba, se formos mais fundo e lembrar sempre, a gente precisa ir fundo, a superfície é muito rasa. Se a gente for fundo, nós vamos sentir isso no nosso próprio corpo físico, com sensações desagradáveis. E ainda também em situações que se apresentam de formas desafiadoras, negativas, né? Então, fazer de conta, colocar lá embaixo do tapete, só vai trazer mais prejuízo. Porque essa prática tende a potencializar a força negativa dentro de nós.
Porque pensamentos são possíveis de controlar, mas sentimentos, gente, tem uma corrente de força enorme e aí exige mais atenção nossa. Então, ficamos atentos, porque a gente precisa estar perfeitamente consciente de que cada dificuldade na nossa vida, ela vem de uma autogeração. Nós geramos, de alguma forma, mesmo que inconsciente, nos machucamos, causamos sofrimento, autopunição a nós mesmos. E com essa consciência, nós temos que passar por ela, essa consciência maior, aceitá-la e, o mais importante de tudo, achar dentro de nós a causa para que possamos eliminá-la de uma vez por todas. E essa causa, ela só pode ser achada através do autoconhecimento, uma busca amorosa. Então, vai lá, encontra, olha para essa parte em ti que tu considera uma falha na tua personalidade, que é responsável pelas tuas dificuldades de se relacionar, e vai eliminando com um autotrabalho, sabendo que a manifestação externa da raiz desse mal não desaparece imediatamente, mas precisa ser dissolvida pelo processo de crescimento emocional, lento, orgânico. Então, como que a gente faz, né? Como fazer isso? Primeiro, e mais importante, gente, é nos ver com verdade, reconhecendo a nossa negatividade, o medo, o orgulho dentro de nós, porque são esses aspectos que alimentam os pensamentos negativos. Então, isso é, eu me aceitar como eu sou, um ser humano imperfeito, que está em constante desenvolvimento. Se assim eu decidir que desejo estar. Nos textos do Petor, que é uma metodologia transpessoal, que eu utilizo como base nos meus grupos de práticas de autoconhecimento, o guia diz que nós precisamos descer do ponto elevado onde nos colocamos, nos aceitar humildemente e sem sentimento de culpa por tudo o que já criamos em nossa vida a partir dos nossos pensamentos e sentimentos negativos. Então, é preciso sentir no coração a compaixão por nós mesmos e dizer: isto é o que eu sou, mas este é o jeito que eu quero ser agora. E para que a gente possa superar essa diferença do que nós fomos e o que desejamos ser, a partir da tomada de consciência, é muito importante paciência, força de vontade. É preciso trabalhar firme, continuamente, porque sem esse empenho, não dá para esperar sentir, experimentar o lugar de um estado elevado, espiritual e positivo pelo qual eu me esforço tanto. Então, um recurso precioso para esses momentos de busca de clareza é a meditação, onde nós nos colocamos abertos para receber esse entendimento através do nosso eu superior sobre a origem de determinado sentimento, pensamento negativo que me impede de me sentir e criar positivamente na minha vida. Mas, nesse momento de meditação, é importante a gente se despir dos autojulgamentos, das culpas, para que a gente possa acessar a verdade dentro de nós. E aí sim, fazer o que precisa ser feito para começar a experimentar outro nível de pensamentos, de sentimentos, guiados pela lei divina, que foi violada ao criarmos aquela autodestrutividade, a negatividade na nossa vida. Então, finalizando essa reflexão, eu digo para vocês que trazer para a consciência a razão dos pensamentos e sentimentos negativos, olhando de frente para eles, é que vai nos proporcionar mudar para o pensamento positivo. Esse é o caminho.